E aí, super curioso? Você gosta de animais? Se sim, o vídeo de hoje é pra você. Isso porque nesse vídeo falaremos sobre as amizades mais incríveis entre pessoas e animais. Tá curioso pra assistir? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora conferir! Dan Tillery tinha o sonho de adotar um cachorro. Quando finalmente conseguiu, ele postou uma foto com seu novo amigo nas redes sociais. Ele não imaginava o que estava prestes a acontecer. Pouco tempo depois, a polícia estava batendo em sua porta devido a uma denúncia anônima. O que será que viram na foto? Você vai descobrir isso nesse vídeo! Dan Tillery e sua namorada já planejavam adotar um cãozinho há algum tempo, mas como moravam num apartamento alugado e pequeno, as regras do prédio não permitiam. No entanto, a carreira de Dan como músico estava subindo num grau muito bom e dessa forma ele finalmente conseguiu comprar sua casa própria, onde cachorros seriam completamente permitidos. Assim que Dan e sua namorada Megan se mudaram para a nova e belíssima casa em Michigan, na região nordeste dos Estados Unidos, eles foram logo atrás de uma companhia. Afinal, a casa agora era maior do que o apartamento de antes, e espaço era o que não faltava. Para preencher esse espaço, eles queriam um cachorro que fizesse realmente parte da família. Porém, Dan e Megan decidiram que não iam pegar um cãozinho filhote ou comprar um. Ao invés disso, o casal tomou a decisão de adotar um cachorro que estivesse abandonado num abrigo de animais. Quando chegaram ao local de adoção, eles logo se apaixonaram por um doce cão que, por causa de algumas características, era chamado de Sr. Wiggleton. Assim, o levaram para casa. O cachorro tinha sido levado para o abrigo de animais depois de ficar vagando, sem rumo e sem dono, pelas ruas de Detroit por muito e muito tempo. Quando Dan o adotou, ele já tinha 2 anos de idade e já estava no abrigo por meses, sem encontrar um dono. Logo, a conexão entre o novo dono e o cachorro foi instantânea. Mesmo antes de entrar no abrigo, Dan viu uma foto do Sr. Wiggleton em uma das redes sociais do abrigo, e ele sabia que aquele era o cachorro certo. Mas depois de adotar o cachorro, o homem viu que não seria muito fácil ficar repetindo várias vezes o nome de Sr. Wiggleton. Por isso, ele trocou o nome do cachorro para Dig. Mais pra frente dessa história, a amizade entre esses dois, Dan e Dig, seria testada. Os três estavam de casa nova, com uma vida nova, e por isso estavam muito felizes. Era a família perfeita, Dan, Dig e Megan. Para expressar sua felicidade, Dan usou as redes sociais, principalmente o Facebook e Instagram, para publicar fotos com seu novo cachorro, compartilhando a amizade. Suas fotos se tornaram muito populares na internet. Afinal, por ser músico, Dan tem muitos seguidores, o que ajudou a divulgar as fotos. Os fãs de Dan ficaram fascinados por Dig e comentaram bastante nas publicações. Entretanto, mesmo com todo o feedback positivo que veio dos seguidores, algumas pessoas ficaram incomodadas e, imediatamente ao ver a foto, telefonaram para a polícia local apresentando uma queixa. Mas por que essa pessoa, ainda anônima, denunciou a foto para a polícia? Qual a possível razão que ela teria para tal? Principalmente se tratando de uma foto tão fofa? Você já vai descobrir. Dan, é claro, ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, principalmente por causa da denúncia. No entanto, ele ficou ainda mais sem reação quando descobriu a verdade, o motivo de alguém ter chamado a polícia depois de sua foto no Instagram e Facebook. Olhando para as fotos que Dan postou, fica difícil de ver alguma coisa errada, não é? Dan era um criminoso procurado? Tinha alguma coisa ilícita no fundo da foto? A resposta para essas perguntas é não. Na verdade, a queixa anônima era sobre algo que estava à vista de todos, mas algo que, talvez, nenhum de nós pensasse em denunciar. No primeiro post que Dan compartilhou nas redes sociais, ele havia dito que estava muito feliz em ter resgatado o cachorro que, poucos meses antes, vagava sem dono pelas ruas de Detroit. Ele também deu créditos à casa de abrigo que o ajudou. A intenção do homem ao fazer isso era motivar as outras pessoas a também adotar cachorros que estão abandonados. Em sua visão, se as pessoas vissem o quanto ele e o cão estavam felizes com isso, o número de adoções aumentaria. No entanto, esse primeiro post teve uma reação completamente diferente por parte de alguns. A forma como a foto se popularizou foi incrível. As pessoas adoravam a foto de Dan e Dig e o perfil da Detroit Rescue. O centro de abrigo de animais de onde o animal foi resgatado recebeu mais de 24 mil curtidas em somente um dia.
Melhor ainda, Dan recebia muitas ligações e mensagens diárias de pessoas que diziam estar apaixonadas pela relação dele com Dig, e todos queriam saber dos mínimos detalhes. Mas no meio de tantas coisas boas, como já dissemos, também tinham aqueles que escreviam comentários negativos. Alguns destinados a Dan e outros, por incrível que pareça, foram destinados ao próprio cachorro. A foto principal, a primeira de todas, foi essa que você está vendo agora. Foi ela que fez com que a relação do homem e do cachorro fosse testada. A publicação foi feita inicialmente no Facebook e, como vemos, ela realmente ficou bem famosa muito rapidamente. Porém, em certo momento, enquanto via os comentários da foto em seu celular, alguém bateu na porta. Imagine a surpresa do homem quando ele viu que 2 policiais é que estavam do outro lado da porta. Mas qual era o grande problema? Acontece que, naquela região, por causa da má reputação injustificada de cachorros da raça Pitbull, algumas comunidades estabeleceram leis que tornavam ilegais ter um desses em casa. Mas a situação de Dan e Dig ia além disso. Os policiais que estavam à sua porta não estavam lá para presenteá-lo, nem estavam lá para parabenizá-lo por sua recente fama na internet. Em vez disso, eles estavam lá para informá-lo de que as leis de Waterford Township, local onde Dan morava agora, não permitiam que os moradores tivessem pitbulls puros, e nem mesmo mestiços. Foi informado a Dan que ele teria que devolver Dig ao abrigo. Caso contrário, ele sofreria consequências legais. Dan, é claro, achou essa lei ridícula e estava disposto a não abrir mão de Dig. Afinal, para Dan, Dig era um cachorro dócil que nunca faria mal para alguém, quem quer que fosse. Nesse momento, o mundo de Dan também desabou, apesar de sua coragem. Era como se ele tivesse voltado para o zero. Tentou por muitos anos viver numa casa com um cachorro de estimação e, quando finalmente conseguiu, queriam tirar o cachorro dele. O que Dan faria agora? Logo, uma ponta de esperança apareceu. Dig não era somente um cachorro dócil, mas também não era um pitbull. Como assim? Ao olhar os documentos de adoção que recebeu quando resgatou o cachorro, Dan notou que a descrição dizia que ele era um bulldog americano e não um pitbull. Assim, Dan e sua namorada, Megan, sabiam que só precisavam apresentar aquele documento e as coisas voltariam ao normal. Era isso o que eles pensavam, porém na prática não deu certo. Enquanto Dan dizia que Dig não era um pitbull, do outro lado os policiais não acreditavam de forma alguma. Eles disseram que, na opinião deles, Dig era um pitbull, mesmo que seus documentos oficiais declarassem que ele não era. O tenente Todd Hasselbeck disse: "Parece um pitbull para mim." Assim mesmo, apresentando os documentos, Dan recebeu um prazo de 3 dias para devolver Dig ao abrigo de onde foi salvo. Dan recebeu dos policiais uma escolha. Ele poderia devolver o animal ou ele pagaria $500 e talvez ainda fosse preso. E claro, Dan não queria ser preso. Enquanto a publicação viral de Dan trouxe atenção indesejada da polícia, também reuniu as pessoas para condenar a decisão da polícia de levar Dig para longe de seu dono. Uma revolta na internet foi causada. Amantes de animais, grupos de defesa dos direitos dos animais e usuários de mídias sociais interessados entraram em contato com o departamento de polícia para tentar fazê-los mudar de ideia. Assim se iniciou na internet um abaixo-assinado, todos do lado de Dan e de Dig. Ao mesmo tempo, Dan arrumava meios de conseguir isso legalmente, ainda que precisasse ir ao tribunal e defender sua causa. O homem também ficou impressionado com a quantidade de apoio que ele e seu cachorro estavam recebendo, além de ficar muito grato. Mas será que tudo isso seria suficiente para ele manter seu amigo na família? Dan então foi para o tribunal, frente a frente com o juiz, e muitas coisas passavam em sua cabeça. Depois de muitos e muitos dias de batalhas, o juiz decidiu arquivar o caso e assim Dig teria permissão para continuar com Dan. O homem recebeu aquela notícia com lágrimas nos olhos. Com a boa notícia de agora, não tinha outra coisa a se fazer, a não ser, mais uma vez, postar foto com seu amigo permanente, não é? Dan voltou ao Facebook e compartilhou outra foto, dessa vez com a legenda: "Conseguimos!". A vitória de Dan não foi somente pessoal, mas agora toda a cidade ficaria livre daquela lei, e pitbulls não seriam mais proibidos. Hoje em dia, Dan e Dig moram juntos, e não só o homem, mas o cachorro também expressa sua felicidade com isso. Nas fotos que aparecem juntos, Dig sempre parece estar com um sorriso no rosto, feliz e saudável. No fim, essa história terminou feliz para ambos os lados. Um abraço lindo e cheio de significados.
É assim que podemos resumir esse abraço e a relação inteira entre Júpiter, o leão da imagem, e Ana Júlia, sua cuidadora. Porém, quem vê esse abraço entre os dois não imagina a triste e incrível história por trás dela. Antes de qualquer coisa, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e clique em todas para não perder nenhum vídeo curioso. Bora começar! Júpiter nasceu mais ou menos 20 anos atrás, mas o ambiente em que isso aconteceu não era dos melhores. Ele veio ao mundo em um circo, que na década de 90 era algo extremamente popular e que tinha como uma das principais atrações animais selvagens que realizavam participações forçadas em shows. A infância do leãozinho Júpiter não foi nem um pouco fácil. Mesmo com um pouco mais de um mês, ele teve suas unhas arrancadas e as juntas de seus dedos amputadas para que não reagisse aos maus tratos que sofria por parte dos funcionários do circo. Nesse momento da vida de Júpiter, ele conheceu a crueldade por parte dos seres humanos e isso fez com que a mente dele criasse literalmente uma barreira contra a espécie humana que, aos seus olhos, sempre seriam seres malvados e cruéis. Porém, a partir de um certo dia, isso mudou completamente. Toda a sua vida mudou completamente, na verdade. Aconteceu uma reviravolta em sua mente e ele começou a ver amor no ser humano. Isso aconteceu quando, depois de sofrer muito no circo em que morava, Júpiter acabou sendo adotado por uma mulher chamada Ana Júlia, que para o leão era como sua salvadora, um anjo em forma humana. Ana Júlia viu todo o sofrimento do animal selvagem que morava num ambiente nem um pouco próprio para ele e decidiu o levar para o refúgio Vila Lorena, que fica em Cali, na Colômbia. Ana Júlia é uma ativista e sempre buscou lutar pelos direitos dos animais selvagens, tomando suas dores. A mulher adotou o leão Júpiter quando ele tinha somente 3 meses de idade e tentou compensar as dores que ele tinha passado durante toda a sua vida com muito amor e carinho. Agora instalado num lugar onde se sentia feliz, a vida de Júpiter era quase um sonho. Ele nem conseguia acreditar no que estava vendo bem na frente de seus olhos. Júpiter passou da reação defensiva que tinha no circo para ser o leão mais doce e carinhoso de todos. Quer um exemplo do quão amoroso e carinhoso o leão ficou? No ano de 2012, enquanto vivia no refúgio em Cali, na Colômbia, uma cena se tornou famosa e ganhou um número impressionante de compartilhamentos e de visualizações. O momento mostra um lindo gesto de carinho entre Júpiter e sua cuidadora, Ana Júlia, demonstrado por meio de um abraço e um beijo. Por causa de seu tamanho, ele fica enorme do lado da mulher, se mostrando muito mais poderoso, mas muito grato ao mesmo tempo. Ainda que o abraço tenha sido dado por meio de uma grade que separava os dois, podemos ver o quanto a expressão do leão Júpiter demonstra sentimentos profundos. Inclusive, essa cena ficou conhecida em todas as mídias informativas como o abraço do amor. A vida de Júpiter estava a mil maravilhas e durante muitos e muitos anos ele cresceu em um ambiente carinhoso onde se sentia mais próximo da vida selvagem que deveria ter. No entanto, de uma hora para outra, uma reviravolta completa aconteceu na vida de Júpiter. No ano de 2017, as autoridades decidiram que Cali não era o local certo para Júpiter viver e por isso decidiram mudar sua casa de lugar. O resgate do animal a partir do circo que o maltratava aconteceu no ano de 1999, quando Ana Júlia o tirou daquele ambiente sombrio. Agora, no ano de 2017, 18 anos depois, as autoridades argumentaram que ele deveria mudar novamente. Ele tinha que sair do refúgio Vila Lorena e ser realocado para um novo lugar que ainda seria decidido. O argumento que as autoridades usaram era que Ana Júlia não tinha mais o direito de cuidar do leão e por isso perderia sua guarda. Infelizmente, o animal teria que se despedir de sua grande amiga, sua salvadora. Júpiter seria realocado para o zoológico de Los Caimanes, em Monteria, também na Colômbia. A justificativa para mandar Júpiter para o novo local é que ali o leão seria cuidado de maneira mais apropriada e ficaria mais calmo e cercado por outros animais da sua espécie, podendo se sentir mais próximo do que lhe oferecia o ambiente selvagem de uma savana na África, por exemplo. A verdade é que sim, o zoológico de Caimanes tinha uma quantidade bem maior de outros animais, não somente de leões, como Júpiter, mas também de outras espécies. O ambiente podia até ser mais selvagem, mas não era o local certo para Júpiter, e o tempo provou isso. Em 2017, mesmo que Ana Júlia tenha lutado contra, o leão foi obrigado a mudar de casa e foi de Cali para Córdoba, sua nova casa.
Antes de ir embora, o leão queria um último momento com sua amiga e novamente rolou o que ficou conhecido como abraço do amor. Cada um de um lado da grade, ambos de pé, se abraçaram de maneira carinhosa e amorosa, humano e leão. Era possível perceber o quanto o leão estava sentindo emocionalmente aquele momento. E todos os que estavam em volta na ocasião ficaram emocionados, alguns até mesmo choraram. Infelizmente, o decreto foi cumprido e Júpiter foi posto no zoológico de Caimanes. Lá, a situação do leão mudou completamente, só que para pior. Após ser separado de sua amiga, Júpiter entrou num estado clínico de depressão e já nem sentia vontade de se alimentar. A depressão que adquiriu, por sua vez, fez com que o animal ficasse muito doente. Dessa forma, aquele leão gigantesco e forte que vimos abraçando Ana Júlia parecia já não mais existir. Ele foi perdendo cada vez mais peso, até que sua aparência denotava um animal abandonado, como se estivesse novamente naquele circo onde nasceu e foi maltratado por alguns meses. Logo, Júpiter entrou num estado crítico em grau de suas doenças e se deteriorava cada vez mais. Depois de alguns exames, foi percebido que, entre muitas outras coisas, Júpiter tinha hemiparasitas, anemia, edema pulmonar, insuficiência renal, insuficiência hepática e muito mais. A situação do pobre leãozinho depois de ter sido transferido para o zoológico Caimanes não era nada boa. Nesse tempo em que o animal piorava, Ana Júlia ia vê-lo por várias vezes e em todas elas chorava ao lado do leão por não poder fazer nada, visto que não era mais sua cuidadora. Segundo o que ela disse durante a entrevista, ela percebia que o leão estava partindo pouco a pouco. Mas mesmo assim, ainda que se esforçasse ao máximo e apelasse ao governo, ela não conseguia levá-lo de volta para o refúgio animal Vila Lorena. Algumas pessoas entenderam a situação do leão e compartilharam por meio das redes sociais campanhas de apoio para que ele pudesse realizar cirurgias e um abaixo-assinado para que ele retornasse para sua antiga casa, em Cali. Infelizmente, enquanto toda essa comoção acontecia, a situação de Júpiter piorava ainda mais, até que se tornou praticamente impossível salvá-lo. No entanto, o mais interessante é que o leão mostrava claramente que queria viver, não queria ser vencido por aquela doença que o consumia de maneira tão crítica. Ele fazia isso por meio de pequenos gestos e com pequenos movimentos. Logo perceberam que a principal motivação de Júpiter para viver era sua antiga cuidadora, Ana Júlia. Assim, num esforço que consumiu todas as forças que ainda restavam em seu corpo, Júpiter mostrou seu amor pela mulher na última vez que ela o foi visitar. Ele ergueu-se pela grade e novamente repetiu o abraço e beijo carinhosos que eram característicos daquela amizade. Estou feliz que, depois de 11 meses, recebi beijos novamente. Ele me beijou 5 vezes. Eu o encontrei em pé, comecei a acariciá-lo e mimá-lo. Eu disse que o amava, contou Ana Júlia depois desse momento tão especial com Júpiter. Segundo o Departamento de Gestão Administrativa Ambiente, órgão responsável e que cuidava do animal, Júpiter recebia cuidados especializados mais ou menos 24 horas por dia. No entanto, nem assim a vida do animal conseguiu ser poupada ou durar um pouco mais. Ele não resistiu e na madrugada do dia 19 de março de 2020, depois de ficar um pouco mais de 2 anos em sua nova casa, Júpiter acabou falecendo. A mais afetada pelo triste fim do leão foi Ana Júlia, que se sentia culpada pelo governo ter tirado o animal de seus cuidados, ainda que ela tenha, na verdade, lutado para que isso não acontecesse. Depois que não era mais possível salvar Júpiter, a luta dos funcionários do refúgio animal Vila Lorena foi para que o corpo dele pudesse ser sepultado no único lugar em que verdadeiramente conheceu o amor. Uma história triste, sem dúvida. Pior ainda se pensarmos nos últimos dias da vida de Júpiter. No final das contas, percebemos que até mesmo sendo um leão, é necessário ter sorte na hora de nascer. Enquanto você tem a possibilidade de nascer no local correto, no meio da savana africana, por exemplo, também é possível, infelizmente, nascer num circo, onde será maltratado, mal alimentado e obrigado a fazer apresentações para entreter outras pessoas. Alasca, Estados Unidos, 1941. Você deve se lembrar, quando estudou história na escola, que neste ano a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, ou seja, o mundo estava um verdadeiro caos. Ainda assim, era possível ver beleza e cuidado em algumas pequenas coisas. Foi o que aconteceu próximo de uma ilha chamada Kuprianov, no sul do Alasca. Um homem estava andando no curso de um rio, provavelmente procurando por pedras preciosas, algo que sempre fazia.
Para ele era uma atividade rotineira. Atividade essa que, de vez em quando, revelava algumas excelentes surpresas, como o ouro, por exemplo. O homem ainda não sabia, mas naquele dia ele iria ter uma das experiências mais incríveis da sua vida. Depois de mais um dia cansativo de trabalho, ele se dirigiu para o interior de uma densa mata e ali deu de cara com um enorme lobo cinzento, comum naquela região. A primeira reação dele foi um grande susto e o medo tomou conta de seu corpo. Porém, alguma coisa estava errada. O lobo estava preso numa armadilha. O animal, no entanto, deu muita sorte, visto que o dono da armadilha tinha falecido alguns dias antes. O homem desconhecido nessa história, do qual não sabemos o nome, se aproximou para tentar ajudar o lobo. E o animal, com medo, recuou em posição de cautela. O coração do homem ficou ainda mais ansioso para ajudar quando o mesmo se aproximou e descobriu que era uma fêmea que tinha dado filhotes recentemente, visto que estava cheia de leite. Pelo visto, a loba não estava presa há muito tempo, pois tinha uma boa aparência. Era bem possível que seus filhotinhos, famintos, estivessem à sua espera em algum lugar. Foi aí que o homem teve uma ideia. Ele logo pensou que, se tentasse salvar a loba da armadilha, sua própria vida ficaria em risco, com a possibilidade do animal avançar em sua direção. Por isso, a pessoa desconhecida resolveu procurar os filhotes de lobinho por toda a floresta, imaginando ser a melhor opção. Seguindo sua estratégia, o homem conseguiu visualizar pequenas pegadas sobre a neve pela região e, vendo seu tamanho, não teve dúvidas de que seriam bem pequenos. Ele seguiu o rastro por mais ou menos 800 metros até que deu de cara com o suposto esconderijo, onde os animaizinhos estavam esperando por sua mãe. O homem se aproximava lentamente, mas não conseguia ouvir qualquer movimentação. Até chegou a ficar em dúvida se havia mesmo algum filhote ali. Mais uma vez ele teve uma ideia e decidiu por emitir um breve uivo, como pensou que faria um lobo. De modo surpreendente, sua ação foi bem sucedida, e ele logo viu 4 filhotes de lobo sair do esconderijo, como se tivessem entendido o uivado inesperado. Com base na maneira em que se moviam e na aparência dos lobinhos, o homem deduziu que não tinham mais de 1 mês de vida. A fome deve ter sido o principal fator que levou os animaizinhos a ir até ele, visto que sua mãe ainda não tinha chegado. Assim, o homem levou todos os filhotes consigo, com a esperança de finalmente chegar até a loba presa na armadilha. Novamente, onde estava antes, a primeira coisa que o homem ouviu foi o uivo lento e alto da mãe loba, que podia sentir de longe o cheiro de seus filhotinhos. E no momento que ele soltou os lobinhos, rapidamente correram para a mãe. E como era de se esperar, a primeira coisa que fizeram foi saciar sua fome com o leite da loba. Mas o que ele faria? Apesar de ter muito medo de se aproximar do animal, que rosnava sempre que avançava um passo, sabia que ela estava faminta e que sentia muita dor com a armadilha amarrada em seu corpo. O homem logo se lembrou de que, antes de ver a loba em apuros, tinha passado por um cervo sem vida ainda quente. Era fato que, para chegar perto da loba, ele precisaria antes conquistar sua confiança, e nada melhor para isso do que alimentá-la, não é? Quer fosse o certo a fazer ou não, ele agiu rapidamente, pois não tinha muitas opções naquele momento. O homem voltou o caminho pela faixa de rio onde procurava pedras preciosas e trouxe pedaços de carne do cervo para alimentar a loba e seus filhotes em apuros. Quando fez isso, ele pensou não somente no animal adulto, mas em seus filhotes, que não sobreviveriam sem os cuidados da mãe. Tentar acalmar a loba faminta e machucada era o mais importante naquele momento. Por isso, com um pedaço de carne de cervo em mãos, ele conversava com a loba, ciente de que ela poderia estar entendendo o que ele estava dizendo. Em sua mente, era uma questão de tempo para que o animal entendesse que sua intenção não era fazer mal algum. Muito pelo contrário, ele queria ajudar. Infelizmente, isso não deu certo de imediato. Na verdade, o processo durou alguns dias, e todas as manhãs o homem voltava para onde o animal estava com seus filhotes e os alimentava, conversava e brincava com eles. Com o tempo, a loba parou de rosnar e de se sentir ameaçada. Dessa forma, depois do 5º dia de aproximação, ele notou que, por um breve momento, o animal balançou seu rabo. Foi algo muito sutil, mas significava que uma amizade estava se iniciando. Trazendo toda a coragem de si para fora, o homem chegou mais perto da loba e de seus filhotes, sentando-se perto também da armadilha.
Ainda assim, ele mesmo tremia de medo, afinal, estava frente a frente com um animal selvagem. Só que mais do que apenas se sentar, o homem resolveu se deitar ao lado dos animais. Foi nesse momento que suas expectativas foram batidas e ele percebeu que a loba não tinha mais vontade de atacá-lo. No meio da madrugada, o homem acabou por adormecer e se lembra somente de ter acordado no dia seguinte com o barulho dos filhotes se alimentando na mãe. O homem achou que esse fosse o momento perfeito para tomar mais uma ação. Então ele lentamente aproximou sua mão da loba, cada vez mais perto da pata ferida dela. E como um cachorro dócil, a loba não mostrou vontade de atacar o homem. Sendo assim, ele continuou sua estratégia. Com um pouquinho de força, jeito e sempre conversando com os animais, o homem finalmente libertou a loba da armadilha. Foi um alívio para todos ali. Porém, ela não estava bem completamente. Depois de tantos dias com a pata presa, sentia dor ao andar sobre a neve fria. Mesmo assim, o animal foi até o homem e lambeu suas mãos, como se estivesse agradecendo. Eles ainda ficaram um tempo ali, na companhia um do outro, até que a loba pegou seus filhotes e se encaminhou para a floresta. Por um momento, porém, o animal se virou como se estivesse chamando o homem. Ele aceitou o convite, pegou sua barraca e foi atrás dela. Chegando mais à frente, percebeu a alcateia da qual aquela família de lobos fazia parte. Sem medo do que poderia acontecer, o homem armou sua barraca ali e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, ele pegou suas coisas e foi embora, satisfeito em ter ajudado a loba. Em seu trajeto para casa, o homem se lembra de olhar para trás e ver a loba soltando um longo uivado que ecoou por toda aquela região. Parecia mais uma vez um sinal de agradecimento. Essa foi a última lembrança do homem antes dele ir embora do Alasca. Você se lembra que a história se passa em 1941 e o que estava acontecendo no mundo nessa época, não é? Exatamente, a Segunda Guerra Mundial. Ele passou por anos complicados na civilização e novamente retornou para o sudeste do Alasca no fim de 1945, quando todo aquele terror tinha finalmente acabado. O homem só não tinha notado que estava indo em direção ao mesmo caminho de 4 anos atrás. E foi essa sua não percepção que fez com que ele esbarrasse numa armadilha de animal selvagem. Olhando novamente, ele viu que era a mesma armadilha da qual ele tinha tirado uma loba em 1941, que agora estava enferrujada. Dessa vez, ninguém ficou preso na armadilha, e ele continuou seu caminho tranquilamente, relembrando suas boas memórias daquele lugar. Refazendo seu caminho de 4 anos atrás, ele chegou até uma planície alta e fria, onde tinha dormido com a alcateia de lobos numa barraca. Foi então que o homem percebeu algo se aproximando no meio do mato. Para sua surpresa e pavor, um urso enorme disparava em sua direção, pronto para atacá-lo. Ele não sabia o que fazer e tinha que pensar rapidamente em algo. Nem mesmo seus anos convivendo com a Segunda Guerra Mundial o ajudaram neste momento. Todos esses pensamentos passaram por sua mente em uma fração de segundo e ele se deu conta de que ali seria o seu fim. No entanto, do nada, 4 lobos apareceram e pularam em cima daquele urso, lutando contra ele de modo raivoso. O homem logo notou que era a loba que ele tinha salvo de uma armadilha 4 anos antes, juntamente de seus filhotes. Eles agora eram fortes e grandes também. O urso finalmente fugiu e o homem chegou perto dos animais para agradecê-los. Como tinha feito 4 anos atrás, a loba cheirou e lambeu sua mão. Logo após, com o rabo abanando, ela partiu dali, como se tivesse novamente agradecido pelo que ele tinha feito, e agora dizendo que estavam quites. O homem nunca mais viu aquela loba, mas sentiu dentro de si a conexão impressionante com a natureza. Esta história incrível e surpreendente aconteceu na Rússia, nos arredores de uma aldeia onde Ivan, um homem de 54 anos de idade, morava com sua família, sua esposa, seus 2 filhos e seus animais de estimação. Os cachorros Alec e Rick eram os xodós de todo mundo. A família amava os cães, mas Ivan era mais apaixonado ainda por aves. Ele ficava fascinado com os sons, amava a presença delas e ficava encantado até com inveja do quão livre elas eram. Um fato importante.
Ele já tinha cuidado de alguns pássaros ao longo de sua vida, mas nunca deixava os animais em gaiolas, pois sabia que o melhor lugar para eles era na natureza, e nunca as privaria de voar. Ivan era um homem muito esforçado em seu trabalho. Um dia ele estava voltando do serviço depois de um longo dia trabalhando e mal podia esperar para chegar em sua casa. Para Ivan, esse era o melhor momento do dia, pois era muito apegado aos filhos e fazia questão de ficar o mais próximo possível para acompanhar o crescimento deles. Ivan trabalhava bem longe de casa. O dia havia sido agitado. Ele estava exausto e por isso decidiu dar a volta na floresta para pegar um caminho mais curto. Ele conhecia muito bem aquele lugar, pois morava há muitos anos naquela região. O pai de Ivan já havia ensinado as trilhas para ele e desde muito novo já conhecia os caminhos da floresta. Por esse motivo ele sabia muito bem que aquela era a melhor trilha para ir, mas aquele dia seria diferente. Era inverno e o dia estava muito frio, afinal é a Rússia. E por mais que Ivan estivesse cansado, teve que apressar os passos, pois não demoraria a anoitecer. Mesmo conhecendo a região de ponta a ponta, ele sabia que no final da tarde a floresta não era um lugar seguro e esse foi mais um motivo para caminhar depressa até a sua casa. Mas ele não imaginava que justo naquele dia algo terrível iria acontecer. Ivan era muito conhecido na região e sempre voltava acompanhado por algum colega de serviço, mas naquele dia de terça-feira isso não aconteceu. Ele saiu um pouco mais tarde e estava completamente sozinho na floresta. Na metade do caminho, Ivan ouviu barulhos e viu uma sombra entre as árvores. E isso o deixou bastante preocupado. Poderia ser qualquer coisa, como um ser humano mal intencionado ou um animal selvagem preparando para dar o bote. Ivan teve que pensar rápido e decidiu que o melhor a se fazer era sair da trilha o mais rápido possível. Mas infelizmente seu plano falhou e ele não conseguiu sair da trilha. Não havia mais tempo. Lobo selvagem. Enquanto o rapaz caminhava para fora da trilha, foi surpreendido por um lobo, que apareceu bem na sua frente e não parecia ser nada amigável. Ivan ficou apavorado e paralisado. Ele não tinha muitas opções de defesa e não teria chance alguma se escolhesse correr. Ele não sabia como reagir, ficou apenas olhando o lobo rosnar para ele com um olhar feroz. O tempo parecia que estava congelado e a cada segundo era uma eternidade. A noite estava tomando conta e o medo que Ivan estava sentindo aumentava cada vez mais. Qualquer movimento brusco colocaria sua vida em risco, mas ele não teve outra escolha a não ser esperar por um milagre. Ele sentia que a qualquer momento o lobo iria para cima. Se alguém passasse por ali, poderia espantar o animal, mas infelizmente não havia ninguém para ajudá-lo. Ele estava nervoso, mas percebeu que o lobo estava sozinho, o que era bem comum. Ivan se via sem saída e viu que a única coisa que ele poderia fazer era orar para sair dali com vida. Desde muito pequeno, Ivan foi muito religioso e acreditava fielmente que iria conseguir sair daquela situação. O lobo parecia não querer mais esperar. Estava pronto para terminar o que tinha começado ali. Se Ivan queria mesmo sobreviver, aquele era o momento para tomar uma atitude. A ajuda vinda do céu. Ele olhou para o céu e viu algo descendo a uma velocidade impressionante. Mas o que era aquilo afinal? Ivan não sabia, mas presenciou o momento mais impressionante de sua vida. Milagre ou não, algo realmente extraordinário aconteceu naquele dia. Quando Ivan finalmente entendeu o que estava prestes a acontecer, ficou paralisado e não conseguia acreditar na cena que passava diante de seus olhos. Uma águia aterrissou na direção do lobo, tentando afastar o animal de Ivan. O homem não sabia como agir diante da ação do pássaro. Ele não entendia por que uma águia estava arriscando a própria vida para salvar a dele. Como isso era possível? Ele não conseguia entender o porquê disso. Ivan não encontrava resposta para essa pergunta, então apenas observou e viu que a águia fazia de tudo para protegê-lo. Uma velha amiga. Ele ficou totalmente indefeso e confuso até o momento em que olhou para a canela da águia e finalmente entendeu o que estava acontecendo. Mas não acreditou que isso um dia fosse possível. Ivan ficou olhando fixamente para ter certeza e ficou chocado ao ver o anel de identificação. Aquele anel fez com que ele se lembrasse de uma águia que havia salvado há 30 anos.
Como contamos no início do vídeo, Ivan sempre foi apaixonado por aves e se lembrou de quando foi até o mercado de pássaros, onde amava ir para admirar aqueles animais. Se lembrou também que naquele dia em especial havia ouvido uns piados em meio à multidão e resolveu ir atrás do som. Quando Ivan conseguiu abrir caminho naquela grande quantidade de pessoas, ele pôde ver uma águia pequena e indefesa nas mãos de um comerciante, que lhe disse que a águia tinha nascido há pouco tempo e que precisava de cuidados especiais, pois ainda era muito nova. Ivan se comoveu muito com aquela situação, mas sabia que teria que comprá-la para poder ajudar. O comerciante estava rodeado de pessoas interessadas também, e claro, levaria quem desse o maior lance. Na época, o rapaz sentia que realmente devia levar a águia para casa, e por isso ofereceu ao homem um bom dinheiro. Ivan, muito feliz, pegou a ave com todo amor e cuidado e levou para casa. Ele se comprometeu a cuidar dela pelo tempo que fosse preciso. Ivan fez o que pôde para que a águia pudesse viver. Cuidou da ave durante um ano inteiro, até o momento em que teve certeza de que ela conseguiria se cuidar sozinha. Então a levou para a floresta perto de sua cidade, para que ela finalmente voasse livre pelo céu. Mas antes de fazer isso, Ivan decidiu colocar um anel de identificação nela. Ele tinha esperança de que um dia pudesse encontrar a águia novamente, e isso realmente aconteceu. 30 anos depois dele ter salvado a vida dela, ela resolveu retribuir o favor se arriscando para salvar a vida dele também. Ivan tinha certeza que era ela, e tudo o que sentia era seu amor pelos animais sendo devolvido para ele, e não conteve as lágrimas. Chorou como uma criança pequena. Ele realmente não esperava que fosse escapar daquela situação terrível, não imaginava que a águia iria retribuir o que ele fez. Naquele momento, Ivan teve certeza de que os animais são capazes de amar e cuidar de quem amam assim como nós. Quando se deu conta, o lobo já tinha ido embora. A águia olhou bem em seus olhos, como se o agradecesse, e voou para longe. Esse episódio ficará marcado para sempre na lembrança de Ivan. Os animais são mesmo incríveis, não é? Super curioso! Você acha que só com adultos existe esse tipo de amizade animal? Se sua resposta for sim, você está muito enganado. Na continuação desse vídeo incrível, conheça 10 crianças que têm animais de estimação pra lá de especiais. Vamos nessa! Pitbull e bebê. Esse é o Hulk, que é visto simplesmente como o maior pitbull do mundo. Para ter uma ideia, esse cachorro pesa 76 quilos, mais pesado que muita gente. O tamanho e a força do pitbull são de dar medo em qualquer pessoa. No entanto, esse medo não atinge o pequeno Jackson, de 8 meses, e Jordan, de 3 anos. Ao chegar perto dos meninos, o enorme animal perde toda a sua postura de protetor e se torna uma verdadeira babá, com toda a doçura possível. A mãe dos garotos, Lisa Grennan, diz que Hulk é literalmente uma babá de vez em quando. Ao ouvir o bebê chorar, ele vai lá ver o que é, contou ela durante a entrevista. E não pense que Hulk é a única fera com dentes afiados na casa. Lisa e o marido, Marlon, são donos de outros pitbulls, vários outros. A família vive em New Hampshire, nos Estados Unidos, e comandam uma empresa especializada em treinamento de cães para segurança. Até por isso eles conseguem ter um maior controle sobre o comportamento dos bichos. Como é de se esperar devido à situação, o casal recebe muitas críticas de pessoas preocupadas. Porém, como garante Lisa, a mãe, os meninos não correm qualquer tipo de risco. Ela, inclusive, disse que sempre monitora os dois lados e nunca deixaria as crianças sozinhas com os cães. Ainda mais, ela diz que Hulk é sempre muito gentil e amável com as crianças, o que faz com que ela confie nele. Para ela, a família não poderia ter um cachorro melhor. Amigo rastejante. Sambat é um menino de 11 anos do Camboja, que, como muitas crianças, tem um bicho de estimação. Porém, ele não resolveu escolher um gato fofo, um cachorrinho ou um hamster. O bicho dele não é o que você chamaria de comum, por assim dizer. Sambat escolheu uma cobra piton de 5,5 metros de comprimento e que pesa 113 quilos. Esse é seu amigo rastejante favorito. Ele considera a cobra, chamada de Shonhan, a sua melhor amiga. Inclusive, ele cuida muito bem dela, limpando-a e passando talco.
Quando Sambat tinha apenas 3 meses de idade, seus pais encontraram a cobra no berço dele, algo que os assustou, é claro. A Piton também era apenas um filhote na época e media menos de 30 centímetros, mas já se mostrava perigosa. Tempos depois, não importava quantas vezes os pais de Sambat levassem a pequena intrusa para o jardim, ela sempre conseguia entrar na casa novamente e ir para perto do menino. Finalmente, eles desistiram de evitar a amizade dos dois e decidiram criar a cobra como bicho de estimação. O resultado foi o surgimento de uma linda amizade. Gato selvagem. Pra que ter um gatinho de estimação comum, quando você pode ter um diferentão? Foi isso que essa família de Manchester, na Inglaterra, pensou quando foi escolher um bichinho para ser o melhor amigo das crianças. Esse é um gato serval, a raça de gatos mais cara do mundo e um dos mais bonitos também. Os pais, Kelly e Seb John, resolveram inovar na hora de escolher um animal para seus filhos, que amaram a novidade. Eles brincam com o gato selvagem todo o tempo e o animal até dorme na cama com eles. Apesar de ser bem maior que um gatinho tradicional, ele não possui muitas diferenças de hábitos quando criado de modo doméstico. Pelo menos é isso que diz Sienna e Brandon, as crianças. O nome do animal é Anubis e sua raça pode alcançar até 1 metro, sendo encontrada geralmente no continente da savana africana. Felinos gigantes em casa. Não é somente em lugares distantes do mundo que coisas bizarras acontecem. Aqui mesmo, no Brasil, existe uma família no Paraná que surpreendentemente divide sua casa com enormes tigres adultos. Eles sentam-se no sofá, deitam no tapete da sala e até comem lado a lado com a família, que os tratam como se fossem pequenos gatinhos. Por causa disso, eles se tornaram até mesmo o bichinho de estimação das crianças que moram na casa. Essa é a família Borges, que vive em Maringá, no Paraná, e lidam com os animais de mais de 350 quilos de maneira normal. O pai da família, Ari, diz que não vê problema de ver seus filhos tratando os animais como simples bichos de estimação. Segundo ele, o que mais importa é tratar os tigres com respeito e amor, algo que será retribuído por eles. Ari Borges cuida de 11 felinos gigantes em casa. São 9 tigres e 2 leões, todos convivendo com a família. Menina que coleciona baratas. Imagine o que mais costuma ter no quarto de uma garotinha de 10 anos. Maquiagens, bonecas e animais de pelúcia. Isso é o que normalmente encontraríamos. Mas Shelby Counterman não gosta de ser tradicional. Por isso, em seu quarto, ela gosta de colecionar baratas. Isso mesmo, baratas. Enquanto algumas garotas têm pavor desses pequenos animais, ela ama tanto as baratas que tem cerca de 7.000 delas. Shelby queria, desde 1 ano e meio de idade, ganhar os insetos dos pais. Como qualquer boa mãe, eu disse não, mas quando ela tinha 3 anos, pediu de novo. Não tinha perdido a paixão, contou a mãe de Shelby, Meg Counterman, durante a entrevista. Foi no aniversário de 3 anos da menina que ela finalmente ganhou as 5 primeiras baratas compradas em um pet shop. Hoje, a coleção tem mais de 7.000 exemplares desses insetos, conquistados com um truque da menina. Para multiplicar seus bichinhos, ela misturou machos e fêmeas, sem o conhecimento dos pais. As baratas vivem em recipientes fechados e que ficam espalhados por vários cômodos da casa, inclusive o quarto do irmão mais novo da menina, Bryce. As amigas de Shelby não gostam muito de visitá-la em casa, e o motivo tá bem claro. A raposa Lucy. Você já viu uma raposa feneco? Não? Então te apresento um dos bichos mais simpáticos de toda a natureza. Um daqueles que só de olhar já te bate o desejo de ter em casa. Essa garota resolveu seguir esse conselho e já por alguns anos cuida de Lucy, a raposa feneco que você vê nas imagens. Essa espécie exótica de animal, com orelhas grandes, cresce em partes específicas do mundo, mas hoje é animal de estimação de muitas pessoas. As raposas feneco costumam ser muito agitadas e podem suprir completamente a companhia que uma criança precisa. Coruja de casa. Pode parecer improvável por se tratar de um animal selvagem e noturno, mas essa coruja é o animal de estimação dessa menininha.
que, como você deve ter notado, trata o animal como se fosse comum ter uma ave dessas em casa. E olha que o carinho que a garota demonstra é bem retribuído pela coruja, que gosta de abraços e beijos constantes. Esses são hábitos estranhos, visto que corujas costumam ser animais solitários e que não gostam muito da companhia humana. Talvez essa seja uma coruja diferente das outras, que foi hipnotizada pelo amor da menininha, sua dona. Salvadora de koalas. Izzy é um nome de uma garotinha da Austrália que tem o prazer de fazer algo muito especial: cuidar de animais abandonados, órfãos e perdidos. Seus pais dizem que ela sempre teve um carinho enorme por qualquer bichinho, sentimento que vem crescendo cada vez mais. Recentemente, Izzy tem se dedicado a ajudar pequenos koalas que ficam sem saber o que fazer ao ficar sem suas mães. Esses animais têm um vínculo muito forte com suas mães e, se for quebrado, eles entram em depressão e podem até perder a vida por causa disso. Sabendo disso, Izzy adotou uma sucessão de vários filhotes e koalas órfãos que sofriam depois de perder a mãe. Ela andava com os bebês koala para todos os lados até que eles ficassem fortes o suficiente para voltar para a natureza, o lugar onde estariam bem protegidos. Mesmo que não fossem animais de estimação muito comuns, por assim dizer, ela fazia com os koalas as mesmas coisas que nós faríamos com um cachorro ou um gatinho. Além do mais, os koalas são muito fofos também, não é? Principalmente quando estão comendo. Amigo saltitante. Esse garotinho, chamado Hud, não costumava ser muito sociável. Para resolver isso, sua mãe deu a ele um animal de estimação. Porém, foi um bicho um pouco mais exótico do que se esperava. Hud ganhou um canguru filhote que tinha sobrevivido a um acidente de carro e ficado seriamente ferido. O animal teria ido para uma casa cuidadora, mas a mãe do menino resolveu adotar o canguru e levá-lo para casa. Deram o nome de Gary ao bichinho, e a relação dele com o garoto se tornou a coisa mais fofa do mundo, de derreter qualquer coração. Eles comiam juntos, passeavam juntos e até iam dormir juntos. Durante o tempo que esteve com Hud, Gary pôde se recuperar aos poucos, até que estivesse pronto para retornar à natureza. O momento que ambos passaram juntos ajudou o garoto a perder parte da sua timidez e fez com que o canguru se recuperasse de um acidente. Guepardos de estimação. Malan, de 3 anos, e Kayla, que tem 1 ano de idade, moram na cidade do Cabo, na África do Sul, e receberam de seus pais, Waku e Esquila, 2 guepardos, também irmãos, como animais de estimação. A relação de espécies não muito normal chamou a atenção de todo o país na época, principalmente quando revelava o amor que existia entre as crianças e os animais selvagens. O principal motivo dos pais das crianças terem adotado os guepardos é pelo risco de sobrevivência que eles passavam depois de perderem sua mãe. Eles cresceram com as crianças e, literalmente, os guepardos se tornaram amigos de infância delas. Só ficava difícil quando eles apostavam corrida. Disputar com o animal mais rápido do mundo não é nada fácil. Uma gatinha, nomeada de Masha, vivia uma vida tranquila no conjunto de apartamentos na cidade de Obninsk, na Rússia, e se tornou mundialmente conhecida no ano de 2015. Masha sempre foi uma gata muito simpática, quieta e amada por todos os moradores do condomínio. No entanto, certo dia, o animal surpreendeu a todos, chorando e miando extremamente alto. Os moradores sabiam que aquele não era o seu habitual, e certamente havia algo de errado. A primeira moradora a escutar os miados escandalosos de Masha foi uma mulher chamada Irina Lavrová. A gata era cuidada por todos do condomínio, mas Irina em especial sempre a alimentava, dava um lugar quentinho para dormir e a levava ao veterinário quando necessário. Sendo assim, a mulher estava sempre em alerta quando se tratava de Masha. Seguindo as pistas. No fatídico dia,
Ao escutar a gata, Irina acreditou que ela tivesse se machucado ou algum carro tivesse a atropelado, visto que o trânsito era recorrente naquele lugar. A mulher não perdeu tempo e saiu de casa para ver o que realmente estava acontecendo. No entanto, como o condomínio tinha muitas casas, não foi nada fácil encontrar a direção de onde estava vindo o barulho. A única coisa que Irina sabia era que, com toda a certeza, aquele miado pertencia a Masha. Passados alguns minutos e caminhando por todo o condomínio, Irina finalmente identificou de onde o miado estava vindo. O detalhe era que, ao ver a senhora caminhando à procura da direção de onde vinha o som, alguns outros moradores começaram a acompanhá-la. Afinal, não era somente a mulher que estava achando estranho Masha estar miando a plenos pulmões daquela forma. Identificaram que o som vinha de um corredor entre um dos complexos de apartamento e se aproximaram do local. Eles acreditavam que encontrariam alguma coisa horrível devido aos gritos desesperados, mas na verdade encontraram algo que chocou ainda mais. A gatinha estava apenas sentada, os encarando e miando incansavelmente. No início não entenderam, afinal ela estava fisicamente bem, mas logo o olhar foi desviado para algo que estava junto dela dentro da caixa, um bebê. Masha cuidou do bebê como se fosse um de seus próprios filhotinhos. Ela ficou no corredor junto do bebê durante toda a noite e naquela noite em específico tiveram temperaturas abaixo de zero. Masha estava na caminha improvisada, que era uma caixa de papelão, e assim passou todo o tempo deitada ao lado do bebê e o aninhando para mantê-lo aquecido da forma que conseguia. Todo esse cuidado parecia acalmar a criança, pois ele nem sequer chorava. Tanto Irina como os moradores que estavam junto dela ficaram embasbacados com a cena que se apresentava bem diante de seus olhos. Quem deixou o bebê ao menos se certificou de que a pessoa que o encontrasse teria suprimentos necessários por alguns dias, pois havia fraldas, uma mamadeira com leite e uma bolsa ao lado da caixa com roupas. Irina imediatamente chamou a emergência e logo em seguida a polícia. Os moradores concordaram com a atitude da mulher, pois acreditavam que as autoridades saberiam o que fazer para que a bebê ficasse bem e para que os responsáveis pelo abandono fossem encontrados. No entanto, eles não poderiam imaginar e nem mesmo prever que Masha se demonstraria a protetora da criança, quase como uma verdadeira mãe. Instinto maternal. No momento em que a ambulância chegou e os paramédicos se aproximaram do bebê, Masha fez algo que muitos julgaram impensável vindo de um gato. Afinal, muitas pessoas acreditam que somente o cachorro é o melhor amigo do homem e tem instintos amigáveis. A gatinha permaneceu ao lado da caixa e seguiu com o olhar cada movimento dos socorristas. Ela estava ali para definitivamente pôr em dúvida todas as afirmações acerca dos gatos. Masha queria ter certeza que a criança ficaria bem. Então, assim que colocaram a bebê dentro da ambulância, ela começou a tentar pular dentro do veículo. Tanto os moradores quanto os paramédicos ficaram impressionados com tanto apreço que aquela gata criou pelo bebê em tão pouco tempo. Mas não para por aí. Assim que o veículo começou a andar, a gata correu atrás por alguns segundos. Os socorristas dentro da ambulância ficaram embasbacados enquanto a gata perseguia o veículo e constataram que a gatinha era extremamente inteligente e certamente entendia tudo o que estava acontecendo. No entanto, a perseguição cessou quando a gatinha percebeu que não conseguiria acompanhar. Ela parou na estrada e ficou. Sim, curiosos, como diriam, Masha esperou sentada para não se cansar. Ela permaneceu no mesmo lugar por horas, olhando a todo momento para o final da rua. Estava claro que a gata estava esperando que alguém trouxesse a criança de volta. Após várias horas, quase anoitecendo, ao perceber que a bebê não voltaria, Masha voltou para o condomínio e dessa vez foi direto para a casa de Irina. Assim que o bebê chegou ao hospital, os enfermeiros o levaram imediatamente para a sala de emergência para ser examinado. Muitos, ao ver o pequeno e saber rapidamente da história através dos socorristas, ficaram extremamente aflitos. Eles tinham muito medo de que os órgãos do bebê tivessem sido afetados em algum grau devido às temperaturas baixas da noite anterior. Fizeram diversos exames sanguíneos e principalmente de imagem para ver se tudo ainda funcionava corretamente e se ele não tinha adquirido pneumonia. E para surpresa de todos, o bebê não aparentava nem mesmo ter sido abandonado. Sua saúde estava 100%. Todos concluíram que certamente a gatinha conseguiu mantê-lo totalmente aquecido, assim como ela manteria algum filhote seu. Heroína felina.
o ocorrido ganhou notoriedade e um dos âncoras de um telejornal local disse durante a transmissão: os moradores afirmam que, se o gato não tivesse cuidado dele, o bebê não teria chance de sobreviver. Irina também foi entrevistada e disse ao jornalista: ela é muito calma e amigável, então, quando a ouvi miar, pensei que talvez ela tivesse se machucado. Normalmente ela teria vindo e me cumprimentado. Você pode imaginar meu choque quando a vi deitada em uma caixa ao lado de um bebê. Desde que as pessoas souberam do que a gata foi capaz de fazer por um bebê, Masha começou a ser tratada como uma verdadeira celebridade, não somente no condomínio, como mundialmente. Afinal, a gatinha era uma verdadeira heroína. Graças a Masha, que se manteve ao lado do bebê, o aquecendo por tanto tempo e garantindo que estivesse seguro, ele foi poupado do que poderia ter sido um fim prematuro. Nova vida. Foi constatado que o bebê salvo estava com apenas 12 semanas de vida. Infelizmente, não encontraram a pessoa que foi capaz de fazer tamanha crueldade. Inclusive, muitos questionaram o porquê da pessoa não colocá-lo na porta de algum morador da localidade, ao invés de deixar o bebê tão escondido a ponto de apenas um gato conseguir encontrá-lo. Bem, mesmo sem respostas concretas sobre o ocorrido e sem a identificação dos pais, o bebê teve a oportunidade de ter uma vida nova. Ele estava saudável e nem mesmo apresentou sinais de desnutrição. Dentro de algumas semanas, ele foi colocado para adoção. Não sabemos quem o adotou, mas temos certeza que ele foi adotado por uma família muito amorosa e que certamente cresceu cercado de muito amor. E quanto a Masha, ela também recebeu muito amor, atenção e muitos que souberam do ato heróico a presentearam com guloseimas. Ela se tornou um motivo de orgulho e não é para menos. Essa história lembra bastante o filme Sempre ao Seu Lado, que conta a história do cãozinho Hachiko, que criou um profundo laço de lealdade com seu dono e o esperou por anos numa estação de trem. Contar mais do que isso seria um spoiler para quem não assistiu, mas vale conferir este emocionante filme que ressalta o quanto os animais, assim como Hachiko e Masha, podem ficar apegados a amar verdadeiramente um humano.